Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que os irmãos estejam bem, espero que estejam também cumprindo as recomendações, que nós recebemos aí, dos órgãos competentes quanto a essa disseminação do vírus. Espero que todos estejam em paz, mas que também estejam, cumprindo as recomendações. Como os irmãos sabem, nós tivemos que paralisar as nossas reuniões no templo, durante um período. E nós esperamos que esse período não se prolongue muito, e por isso nós, como igreja, precisamos aderir a essa causa, vamos dizer assim. Além das nossas orações, precisamos também dar o exemplo, seguindo as recomendações que foram dadas para todos os cidadãos. Nós fizemos a reunião na última quinta-feira, após o estudo bíblico, e o irmão Erno encerrou a reunião fazendo uma oração, e nessa oração ele pediu a Deus que de alguma maneira pudesse estar, dando-nos mensagens para que pudéssemos ser alimentados através da sua palavra, para que a gente de alguma maneira pudesse ter condições de enviar aos irmãos mensagens, para que pudéssemos continuar sendo edificados através da palavra de Deus, nós como Igreja Batista Central em Contagem. E aí eu conversei com o Alex, conversei com o Célio. Nós vamos tentar estar gravando algumas reflexões, algumas mensagens para estar enviando para os irmãos, pelo menos nos dias de culto nosso, nos cultos oficiais, para que a gente possa continuar sendo alimentados pela palavra de Deus. É lógico que cada irmão está fazendo suas orações, está lendo a Bíblia também, deve estar vendo mensagens também na internet, como de costume, mas quando a gente traz para o nosso contexto aqui, eu creio que Deus ele edifica a igreja de uma maneira geral, porque nós somos uma comunidade ali, estamos juntos, e que Deus possa nos abençoar através da sua palavra. Eu queria compartilhar um pouquinho com os irmãos a respeito de que Deus ele sempre tem o melhor para nós, e de que os propósitos de Deus sempre se cumprem. E para essa meditação aqui, essa breve meditação, eu queria estar lendo com os irmãos um texto que está lá em Gênesis capítulo 45. Nós vamos ler os versículos de 4 a 8. Gênesis 45, de 4 a 8, a palavra nos diz assim: E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra, para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Bom, meus irmãos, como nós sabemos, José ele foi um grande servo de Deus, ele foi grandemente usado por Deus para a conservação do povo de Deus, para que o povo de Deus pudesse continuar recebendo a promessa que foi dada a Abraão, de que dele sairia uma grande nação. E nós vemos aqui nesse trecho que nós lemos, onde José, que havia sido vendido pelos seus irmãos, que havia sido escravo no Egito, e após interpretar os sonhos de Faraó, foi colocado como governador sobre todo o Egito. Nós vemos um momento aqui onde os seus irmãos, devido à grande fome que havia na terra, saíram lá da sua cidade e foram até o Egito para comprar alimento. E quando chegaram ali, eles se depararam com José, o irmão a quem eles haviam vendido. E José, no primeiro momento, não se revela a eles. Mas nesse segundo momento que nós lemos, é onde José finalmente revela a sua identidade aos seus irmãos. Mas é impressionante a consciência que Deus lhe deu neste momento, onde ele diz para os seus irmãos, para eles ficarem calmos, porque tudo o que havia acontecido tinha sido o propósito de Deus para a conservação da vida. Tudo o que havia acontecido sobre a permissão de Deus, para que, como nós vemos aqui, o povo de Deus pudesse ser alimentado, o povo de Deus que estava iniciando-se ali, pudesse ser alimentado no momento onde a terra passava por uma grande fome. Então, meus irmãos, algo que mais me chama a atenção
na questão aqui da vida de José foi o fato de que ele em todo tempo se manteve fiel a Deus. Quando a esposa de Potifar, né, antes de José se tornar o governador do Egito, ele ficou um tempo ali na casa de Potifar como servo, e a casa de Potifar foi grandemente abençoada. E José foi tentado pela esposa de Potifar a se deitar com ela. Mas ele, em resposta àquela tentação, ele disse à esposa de Potifar: por que eu cometeria tal pecado contra Deus? Ou seja, uma manifestação da sua fé em Deus, de que ele estava evitando o pecado, de que ele estava se portando de maneira digna, porque era um homem temente a Deus. E também quando ele chega diante de Faraó, quando ele interpreta o sonho de Faraó, nós vemos também ele dando glória a Deus, onde ele diz a Faraó: não vem de mim as interpretações, mas vem do Senhor Deus. Ou seja, ele glorificou o nome de Deus na presença de Faraó. José foi um servo que temeu a Deus e portou-se dignamente diante de Deus, mesmo em meio a tantas dificuldades que ele passou. Foi alguém que teve, né, que deu-nos, aliás, um grande exemplo de fé em Deus. E o interessante da fé de José é que foi uma fé onde Deus não havia lhe prometido, vamos dizer assim, nada, que ele seria governador do Egito, que ele seria grandemente exaltado. Nós vemos ali que José, antes dele ser vendido pelos seus irmãos, ele teve alguns sonhos, e ele chegou a contar para os seus irmãos, onde dava-se a entender, através daqueles sonhos, que os seus irmãos o serviriam. Mas naquele momento ele ainda não tinha um entendimento completo do que Deus faria na sua vida. E nós vemos aqui que depois desse tempo todo, a promessa de Deus, aliás, o propósito de Deus está se cumprindo na vida de José. E ele então, quando se revela aos seus irmãos, ele entende de maneira maravilhosa de que tudo que ele havia passado, todo o sofrimento, foi propósito de Deus na sua vida, porque essa era a missão que Deus tinha para ele, de ser grande ali no Egito, para poder alimentar o povo de Deus, para poder sustentar os servos de Deus num momento tão difícil que a terra passava, para que o povo de Deus pudesse, né, continuar ali vendo a promessa de Deus de que faria de Abraão uma grande nação sendo cumprida pouco a pouco. Então, meus irmãos, o que nós podemos aprender com o nosso irmão José do Egito? Por mais difícil que seja, nós entendemos a situação atual, devemos sempre nos lembrar: Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas e nada acontece sem o querer ou sem a permissão de Deus. Este momento que nós estamos vivendo é um momento da nossa fé ser aperfeiçoada no Senhor. É um momento de a nossa fé no Senhor crescer e de nós realmente professarmos a nossa fé em Deus incondicionalmente. Independente, meus irmãos, do que vier. Nós não sabemos realmente o que está por vir. Nós cremos pela fé que Deus pode resolver essa situação, até mesmo de uma maneira breve, mas nós também precisamos crer que, independentemente do tempo que essa situação durar, mesmo que essa situação dure, meus irmãos, para o resto da nossa vida, eu creio que não vai acontecer. Mas mesmo que isso aconteça, a nossa fé precisa ser fortalecida no nosso Deus. A nossa fé no nosso Deus precisa continuar sendo uma fé incondicional, onde nós cremos que Deus estará conosco em todo o tempo. Se esse vírus for disseminado, for embora, Deus estará conosco. Se esse vírus permanecer, Deus estará conosco em todo o tempo, porque Ele tem propósitos na nossa vida. E o principal propósito do Senhor para nós é a salvação em Cristo Jesus, que já nos foi dada. Então, meus irmãos, nós precisamos crer que mesmo se isso não passar, mesmo que o pior aconteça conosco, o melhor de Deus está guardado para nós, que é o céu. Não estou dizendo aqui, meus irmãos, que eu quero que as coisas piorem ou que que o céu chegue logo. Não, tudo dentro dos propósitos de Deus. Mas o que eu quero tratar com os irmãos é exatamente isso. Temos que ter uma fé incondicional no Senhor. E o Espírito Santo de Deus quer trabalhar isso na nossa vida. Essa fé que faz parte ali das 9 virtudes que formam o fruto do Espírito. O Espírito Santo de Deus quer produzir isso em nós. Essa fé que crê incondicionalmente em Deus, independentemente do que esteja acontecendo. A fé que o Espírito Santo quer desenvolver em nós é essa fé, que nos alimenta a cada dia e que nos faz viver
a cada dia crendo em Deus, que nos faz viver cada dia servindo a Deus, que faz nos viver cada dia temendo ao nosso Deus e crendo nele incondicionalmente. José passou por grandes lutas, mas ele não abriu mão de confiar no Senhor, mesmo quando ele não podia enxergar nada de bom. Porque naquele momento onde ele estava, vamos imaginar, aquele momento onde ele estava sendo carregado pelos mercadores ali como escravo, foi vendido e estava sendo levado para uma outra nação como escravo. Como que ele poderia ver algo de bom em Deus ali? Mas nós não vemos nenhum relato na vida de José onde ele murmurou contra Deus. Pelo contrário, nós vemos ele tendo fé em Deus e temendo a Deus, mesmo numa nação estranha, mesmo numa nação de costumes estranhos, mesmo quando ele foi se engrandecendo ali no meio daquela nação, ele não murmurou contra Deus. E nós podemos perceber que ele não, vamos dizer assim, ele de repente não estava aguardando ou esperando algo tão grande da parte de Deus, quando ele tem ali o seu primeiro filho e coloca o nome de Manassés e diz: Deus me livrou, ou Deus me fez esquecer do trabalho e da aflição que eu vivi na casa do meu pai. Ou seja, ele estava, na sua mente, eu creio que ele imaginava que Deus iria cessar o seu relacionamento com a sua família e que ele ali iria ter uma nova vida, totalmente desligada, né, do seu passado, dos seus familiares. Mas Deus mostrou para ele que em todo tempo ele estava no controle, para que a provisão pudesse chegar ao povo de Deus, à família de Jacó. Meus irmãos, nós precisamos confiar em Deus mesmo quando não enxergamos uma luz no fim do túnel. Mesmo em tempos difíceis, mesmo onde nós olhamos as circunstâncias e não podemos, às vezes, tirar nada de bom. Mesmo nesses momentos difíceis, precisamos crer que Deus está no controle. Até mesmo porque nós temos alguns exemplos na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, onde nós vemos Deus se irando contra a incredulidade. Na pessoa de Jesus Cristo, nós vemos ali em Mateus capítulo 14, versículo 31, onde Deus vai repreender Pedro. Naquele momento onde Jesus aparece andando sobre as águas, Pedro vai ter com ele, Pedro começa a temer, vai afundando Jesus, toma-o pela mão, puxa para cima de novo e fala com ele assim: homem de pequena fé, por que você duvidou? Ou seja, Jesus não estava satisfeito com a incredulidade de Pedro naquele momento. Temos um momento também ali em Marcos capítulo 9, versículos 14 a 24, onde um pai leva o seu filho ali para que os discípulos pudessem estar repreendendo o espírito imundo que estava nele. Os discípulos não conseguem repreender o espírito imundo. Jesus chega ali, o pai explica aquela situação para ele, que os discípulos não conseguiram expulsar, e Jesus vai e diz uma frase muito pesada para os discípulos e para todos que estavam ali ao redor. Ele diz: ó geração incrédula e perversa, até quando terei de vos suportar? Ou seja, Jesus Cristo estava irado com a incredulidade dos seus discípulos e daqueles que estavam ali vendo aquela situação. Ele vai então, expulsa o demônio, resolve aquela situação e todos ficam admirados do seu poder. Jesus Cristo não se agrada da nossa incredulidade. Nós precisamos, meus irmãos, temer ao Senhor. E nesse mesmo texto de Marcos, nós vemos também que o pai daquele menino, ele diz ao Senhor: Senhor, se o Senhor puder fazer alguma coisa, por favor, cure meu filho. Jesus responde para ele assim: se você puder, se você crer, aliás, tudo é possível aquele que crer. Ou seja, Jesus devolve para ele, fala assim: você precisa acreditar. Você não crê que eu posso curar seu filho? Ou seja, Jesus não ficou, meus irmãos, de maneira nenhuma satisfeito com a incredulidade daquele homem. Mas aquele homem, humildemente, ele se volta para Jesus e diz: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Ou seja, nós precisamos, meus irmãos, muitas vezes chegar diante de Deus e dizer: Senhor, a minha fé é pequena, mas eu preciso ter a minha fé fortalecida no Senhor. E eu quero ter a minha fé fortalecida no Senhor. Mas nós precisamos nos lembrar, antes de pedirmos isso a Deus, que uma das maneiras que Deus tem de fortalecer a nossa fé nele é realmente permitindo que passemos por provas, por tribulações. Então, pedir a Deus que aumente a fé, entre aspas, nós vamos estar pedindo a Deus que permita as tribulações na nossa vida. Mas a palavra nos diz que Deus não permite nenhuma tribulação que nós não possamos suportar, porque Ele está conosco em todo o tempo, cumprindo os seus propósitos em nós. Romanos capítulo 8, versículo 28, a palavra nos diz: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Ou seja, este é um versículo para quem quer ter fé incondicional em Deus. Todas as coisas, meus irmãos, cooperam para o nosso bem, se nós realmente amamos a Deus. Se nós realmente amamos a Deus, se nós realmente amamos ao nosso Senhor Jesus Cristo, todas essas coisas que estamos vivendo vão cooperar para o nosso bem. Mas precisamos pedir a Deus que nos dê uma fé incondicional nele. Uma fé fortalecida através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Uma fé que seja fortalecida através da palavra de Deus que é viva e eficaz e que penetra no mais profundo do nosso ser. Então, meus irmãos, que nós possamos crer em todo o tempo que Deus está ao nosso redor, que Deus está ao nosso lado, que Deus está dentro de nós e Ele está, sim, cumprindo os seus propósitos na nossa vida, na vida da igreja, na vida da humanidade. Por mais difícil que seja percebermos, às vezes, a mão de Deus operando em algumas situações, que possamos crer que nada foge dos propósitos de Deus, que nada foge da permissão de Deus. Ele sempre foi, continua sendo e vai ser sempre Senhor de todas as situações, Senhor de todo o universo, Senhor de toda a glória. Esse é o Deus a quem nós servimos. Vamos orar ao Senhor? Deus, bendito seja o teu santo nome. Eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço, meu Deus, pelos exemplos que o Senhor nos deu na tua palavra, através dos seus servos, como nós vimos hoje, através do teu servo José, que acreditou no Senhor, que se portou de maneira digna diante de ti, porque acreditava, meu Deus, que o Senhor é Deus acima de todas as coisas. E mesmo, Pai, quando ele não viu, vamos dizer assim, a luz no fim do túnel, ele se portou de maneira sábia diante de ti. E é o que nós pedimos ao Senhor, Pai. Primeiramente, que o Senhor aumente a nossa fé no Senhor. Que nós possamos ter uma fé incondicional em Ti, meu Deus. Sabendo que o Senhor está ao nosso lado em todo o tempo. Que o Senhor, meu Deus, está com o controle de tudo nas Tuas mãos. O Senhor é Deus sobre toda a terra, sobre todo o universo. Todo o poder está nas Tuas mãos, meu Deus. Que nós possamos, meu Deus, neste momento, sempre, meu Deus, buscar o Senhor. Que possamos acreditar em Ti, que a nossa fé seja aumentada no Senhor a cada dia e que possamos Te amar, meu Deus, porque o Senhor é um Deus que ama a cada um de nós e que cuida de nós, meu Deus, nos momentos de tribulação, mas que também possamos ser vigilantes, que a nossa fé em Ti, meu Deus, não venha, meu Deus, nos tornar negligentes, pelo contrário, que venhamos, meu Deus, a acreditar na Tua palavra e obedecer a Tua palavra que nos diz, que nos orienta, meu Deus, a sermos vigilantes, que possamos realmente crer no Senhor, que os livramentos vêm de Ti, que a paz vem do Senhor e que tudo que nós temos de bom, meu Deus, vem do Senhor e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Que esse versículo, meu Deus, que essa palavra traga-nos paz e que possamos, meu Deus, realmente descansar nos braços do Senhor, crendo que o Senhor está conosco em todo o tempo. Louvado seja o Teu nome, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, Deus abençoe os irmãos, um abraço. E lembrando que qualquer coisa que os irmãos precisarem, que a diretoria puder ajudar, que algum outro membro da igreja puder ajudar, os diáconos, os irmãos entrem em contato conosco, que aquilo que puder ser feito vai ser feito, tá? Não é porque nós não podemos estar nos reunindo no templo que nós vamos, deixar de nos ajudar. Aquilo que qualquer um de nós precisar, vamos nos comunicar, vamos estar conversando para que possamos, estar nos ajudando sempre que for possível, tá bom? Um abraço, meus irmãos. Deus abençoe vocês.